Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves, o seu host, e eu acho que o Japão é o melhor país do mundo. Fala pessoal, aqui é o Paulo e eu acho que eu não sei programar em japonês. Aqui é João Vitor e será que tem algum anime de programação? Meu nome é João Felipe e eu não sei se é lamen ou se é ramen. Isso aí, boa noite galera, meu nome é Rogério, eu moro no Japão e eu vou responder pra vocês que eu também não sei, cara, se tem alguma língua de programação em anime não. Eu ia mandar um Omae na Shinderu. Nani? Orra. O cara falando japonês Ô já. louco, meu! Olha a referência aí, bicho. Eu não entendi nada, cara. Eu não sei programar em japonês, mas o João fala O japonês. cara já tá falando japonês. E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje é muito importante porque é o primeiro episódio dentro desse novo formato de quadro que é o Tagueando pelo Mundo. A gente vai conversar com várias pessoas ao redor do mundo, nós estamos cheios de contato, vários países aí já na manga para as próximas semanas. E antes da gente começar o podcast, a gente vai dar os recados da semana. Então, se você não quiser ouvir, você pode pular para 8 minutos e 44 sushis com wasabi. E o primeiro recado aí é que agora, oficialmente, o Paulo, que já participou de alguns episódios aqui conosco, é nosso novo co-host oficial. Olha aí. Caraca, essa imitação é muito igual. Não, brincadeira. E falando um pouquinho desse quadro novo que a gente tá falando aí, bacana que o Paulo participou já nesse novo formato. Basicamente é aquilo que a gente já gravou no episódio lá da Alemanha com o Paulo Zeferino, do Tag 09, e também vai entrar como segundo episódio oficial o episódio número 10, que foi o Mercado Brasileiro. Então, esses dois entram junto nesse quadro, apesar de eles terem sido gravados antes desse quadro ser lançado oficialmente, mas como a gente sempre vai falar de um país específico, e a gente já falou da Alemanha e do Brasil, e agora nesse episódio sobre o Japão, a gente já incluiu eles nesse quadro. Se você tem algum país que você quer ouvir, deixa lá no grupo do Facebook a sua sugestão. A gente está com muito contato, a gente está com várias empresas já também indicando alguns profissionais, então a gente vai priorizar aquilo que vocês quiserem. Então deixa lá, não esquece de entrar no grupo e deixar a sua opinião. E também estamos aqui hoje com o João Felipe, que nós já comentamos em outro episódio ali, que ele é o nosso novo editor voluntário, nosso novo integrante aí do grupo. Então seja bem-vindo, João. Espero que você possa participar aí mais ativamente dos próximos episódios. Obrigado pela sua colaboração. Que isso, obrigado a vocês aí pela oportunidade. E o evento da semana vai ser uma meetup que vai rolar aqui em Curitiba, que é a Coworking Day, organizado pela GBG, né, Google Business Group, e outras comunidades, né, aqui de Curitiba. Vai acontecer no dia 5 de agosto, anota aí, das 9 às 21 horas. O link está aqui na descrição. É um evento que realmente é muito legal, sempre tem um monte de novidade. É o melhor lugar, assim, o melhor evento para você fazer networking com a galera de startup. Aqui em Curitiba é o Coworking Day. Entra lá, vai acontecer agora no dia 5, então não perde tempo, vai atrás do ingresso e aproveita esse evento que vai ser show de bola, eu garanto. E a dica do podcast da semana é o pessoal do Quebra Dev. Eles são pessoas que moram na periferia ou vieram da periferia e contam um pouquinho da jornada que eles tiveram de carreira e tudo mais para poder entrar nesse mercado complicado que é de tecnologia, que é bastante disputado. Então o pessoal que geralmente mora em regiões afastadas e às vezes não tem um acesso muito fácil, né, a universidades e tudo mais, não que não tenha, né, mas que assim, geralmente é mais complicado, eles batem ali um papo muito legal, cara, é bacana, assim, até o estilo que eles falam é mais informal. Então minha dica vai para eles lá, eu já ouvi, tenho acompanhado todos os episódios, é show de bola. É gravado pelo Caio Teixeira, pelo Gustavo Castilhão, pelo Reginaldo Júnior e pelo Matheus Hernandes. Fica aí o nosso joinha, entra lá, se inscreve através do seu agregador preferido. E hashtag dos ouvintes. Alguém quer falar primeiro ali? Pedir pra galera interagir mais no Facebook? E pra você que participa da comunidade do PodTag no Facebook, participe lá, comente os episódios, dê suas sugestões, seu feedback, que a gente tá sempre dando uma lida e respondendo na medida do possível. Então corre lá e deixe seu feedback. Vamos conversando aí.
É isso aí, a gente tem dado vários spoilers aí nos próximos episódios, inclusive pro pessoal do grupo, eles já sabiam que haveria esse formato de episódio, né? Então a gente tem validado várias ideias ali, às vezes a gente compra ideia, o pessoal fala, não é bem assim. É bem legal, pô. Entre lá no grupo, é facebook.com/groups/podtag. E na hashtag dos ouvintes, eu queria agradecer ao Guilherme Coelho Piovesan, que veio através da Impulso Network, e ele veio e falou, pô, teu podcast é muito legal, cara, pô, vocês estão indo num caminho muito bacana, e nos conheceu através do episódio da Unlist, tagueando 03. Então eu agradeço, Guilherme, por esse feedback, é muito bacana quando a gente conhece alguém através do podcast, né? Como foi o caso até inclusive do João Felipe, que está aqui conosco agora. Então, obrigado pelo seu feedback. E também uma coisa legal que tem acontecido aí, as participantes do episódio Tag 11, que foi o episódio das mulheres, né? E a coisa de homem, pare com essa babaquice, elas estão falando que as pessoas têm parado elas no elevador, na cafeteria, sei lá, aonde, e falam, pô, você do podcast, né? Eu vi lá, pô, muito legal, eu comecei a pensar melhor na vida, eu mesmo já, eu, Luiz, né? Já dei alguns feedbacks assim, melhores que eu tive no meu dia a dia depois desse episódio. E você que tem também nos dado feedbacks assim, a respeito desse episódio, né, e o impacto dele no seu dia a dia daqui pra frente, pô, tá muito legal, o pessoal tem falado aí no Facebook, o pessoal tem mandado e-mails. Eu agradeço a cada um de vocês, é muito legal quando vocês interagem dessa forma conosco, que a gente sabe que tá indo pelo caminho certo, né? E eu queria agradecer também o Samet Spencer, que é o host da HP News, inclusive tem uma comunidade de podcasters no Telegram. E eu escrevi um post lá no vídeo, até vou deixar aqui na descrição, e ele deu um feedback muito legal ali sobre essa parte desse esforço que a gente faz, que nem, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 20 de julho, são 10h40, e a gente ainda está gravando, ainda vai ter toda a parte de edição, isso toma bastante tempo, então ele mostrou, pô, é isso aí mesmo, parabéns, vocês estão no caminho certo, e eu agradeço você por esse feedback show de bola pra você, né? E vamos para os cupons da semana. Primeiro a gente tem o cupom do evento Recruta Tech, que vai acontecer aqui em Curitiba, que é organizado pelo portal Curitiba TI. Você ganha 10% na compra do ingresso usando o cupom Parceria PodTag. A gente também tem o nosso cupom da Casa do Código, que vocês já conhecem, que é o AbreTag PodTag 1 Fecha Tag, de 10% em qualquer livro, também lá do pessoal da Casa do Código. E além disso, você também pode ganhar 90 dias da assinatura do Castbox, que é o nosso agregador de podcasts favorito. Nós estamos em primeiro lugar no Top Podcasts. Nós estamos em primeiro lugar no Top Podcasts do Brasil, olha lá. Nós passamos grandes podcasts aí, cara, é um orgulho. E um apoio muito legal do Castbox. Então, pra esse podcast, eu queria agradecer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado em todas as redes sociais. Entre lá, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais que você descobrir. Nos fale que a gente vai entrar lá também para estar mais perto de cada um de vocês. Vamos para esse podcast, porque hoje o papo tá muito irado. Bora! Partiu, Japão! Rogério, primeiramente agradecemos já a você pela sua disponibilidade. Eu queria que você pudesse apresentar aí rapidamente quem é você e com quem você está trabalhando, qual que é o teu background aí de tecnologias, para o pessoal aí que está nos acompanhando, nos ouvindo, conhecer um pouquinho melhor sobre você. Bom, meu nome é Rogério, eu tenho 38 anos, moro no Japão já há 7 anos, sou casado, tenho 2 filhas. Eu trabalho hoje, eu sou diretor de engenharia de uma empresa, um grupo japonês que tem como serviço principal recrutamento, e a gente tem outros produtos que estão sendo desenvolvidos, também todos eles focados na área de recrutamento e RH. Eu trabalho com tecnologia, trabalho na área de desenvolvimento desde 98, mais ou menos em 2000 eu comecei a me especializar em desenvolvimento web. De lá para cá, basicamente, meu mundo foi dentro da área web, né? No Brasil, eu trabalhei em alguns bancos, como o Banco Araucária, já não existe mais, Caixa Econômica. Fiz uma carreira de alguns anos, né, 5 anos, no governo do estado do Paraná. Eu sou de Curitiba, trabalhei para a Celepar. E depois disso, acabei vindo para o Japão.
fiz um breve estágio no Japão de cerca de 1 ano, voltei para o Brasil, fiquei mais 2 anos, abri uma empresa de desenvolvimento de software no Brasil, fechei a empresa, voltei para o Japão e cá estou desde então. Pô, muito legal. Vamos ver um curitibano do outro lado do mundo aí, cara. Curitibano. Isso é bem legal, assim, eu entrei num grupo que acredito que você é administrador, né? Que é o Tokyo Geek, Isso. Facebook. Sou. Aí eu perguntei, pô, tem algum desenvolvedor aí que quer participar do episódio conosco? E o que achei bem legal, assim, que você veio falar comigo e já falou, pô, eu sou de Curitiba também. Cara, foi uma coincidência muito grande, hein? Muito legal. É bacana mesmo. E qual que é a sua formação, Rogério? Eu sou formado em sistemas de informação. Você conhece a FESP, Fundação de Estudos Sociais do Paraná? Não conheço. Não conhece? Ela fica ali na Centro Cívico, se eu não me engano, em Curitiba. É que eu não sou de Curitiba, tá? Por isso que eu não ok, conheço. entendi. Então a FESP é uma universidade... Fica no centro. No centro? Bem perto ali da Federal. Isso. Saquei. Na Rua da Federal, inclusive, né? Fica, exatamente. Talvez. Não é Centro Cívico, é no centrão. Dr. Five, é o nome da rua. Pode crer. Então eu estudei lá, eu entrei na faculdade em 2001 e me formei em 2004. Né? Era um curso relativamente novo na época, de sistemas de informação. Acho que a minha turma foi a segunda ou a terceira turma da faculdade na época, né? de TI. E depois disso eles desenvolveram toda uma divisão de ciências exatas dentro da universidade. Foi bem bacana. Então eu sou formado em sistemas de informação e nessa época eu já trabalhava, né? Então já trabalhava com desenvolvimento. Então foi bacana porque quando eu entrei na faculdade eu já entrei com o propósito de me formar dentro da área que eu já trabalhava. E se formou no tempo certo? No tempo certo, cara. Eu fui um dos poucos 6 alunos que se formaram nos 4 anos de curso. Olha só, hein? Aí sim, hein? 6, porque se for, difícil hoje em dia, entraram na minha turma, tinha 40 alunos. E como foi conciliar faculdade com trabalho? Ou você tinha saído do trabalho nessa época? Não, eu trabalhava durante o dia, eu já trabalhava, aliás, quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de perder o emprego no Banco Araucária, que foi um banco que sofreu uma intervenção do Estado. Eles acabaram fechando o banco do dia para a noite, todo mundo cerca de 2-3 meses depois que o banco sofreu a intervenção, todo mundo gradativamente, né, o pessoal foi sendo despedido. E eu tinha acabado de perder o emprego no banco e tinha começado um estágio na Celepar. Nessa mesma época eu comecei a faculdade. Então esse período foi bem complicado, porque no estágio eu ganhava praticamente metade do que eu tinha de mensalidade para pagar na faculdade. Né? E eu já não morava mais com o pai e mãe, eu morava com a minha irmã, a gente dividia um apartamento, quer dizer, minha irmã já era casada, eu acabei indo morar com ela por diversas razões. E nessa época, então, eu já tinha que bancar o meu próprio sustento, né? Então, já foi uma situação bem difícil. Mas como eu acabei recebendo uma grana de rescisão, né, do banco, eu consegui conciliar um tempo ali pagando, né, recebendo menos do estágio e desembolsando uma grana para equilibrar e pagar as contas. Aí até que eu, cerca de 1 mês depois do estágio, eu consegui começar a trabalhar na própria Celepar como terceirizado, né? E fiquei trabalhando lá durante 1 ano até entrar como concursado. E até você ir pro Japão, você continuou trabalhando na Celepar? Na Celepar, exatamente. Eu entrei na Celepar em meados de 2001 como terceirizado. Eu acho que eu passei no concurso, se eu não me engano, em 2002. E trabalhei na Celepar até final de 2007, quando eu vim pro Japão a primeira vez. Né? É a segunda vez que eu estou no Japão hoje. Pô, bacana. E daí fiquei trabalhando direto, né? Trabalhei numa divisão de desenvolvimento web. Essa divisão cresceu muito, virou fábrica de software. Eu acabei... comecei a trabalhar com tecnologia com ASP, né? Na época que eu comecei o estágio, eu comecei com ASP. A Celepar, por direcionamentos políticos, acabou mudando para software livre, a gente adotou Java, eu trabalhei um bom tempo com Java, a gente tinha uma fábrica de software, uma equipe mais ou menos umas 45, 50 pessoas, e eu cheguei, da minha carreira dentro da Celepar, eu cheguei a assumir por um tempo, né, como
coordenador técnico interino, né? Então cheguei a coordenar essas 50 pessoas dentro da fábrica durante um período X, cobrindo o cara que era o coordenador na época. Como foi que você passou da Celepar para passar a trabalhar no Japão? E por que você escolheu o Japão? Você tinha algum interesse específico em trabalhar lá? Cara, Um belo dia deu na telha e partiu o Japão? Mais ou menos isso, Paulo. Mais ou menos isso. Respondendo a pergunta do João, minha história com o Japão é meio curiosa, engraçada. Eu sou casado... Vou sumir, cara. Oi? O cara falou, vou sumir desse país aqui e vou pro outro lado do mundo. Vou pro outro lado do Levou mundo. ao pé da letra e foi embora mesmo. Eu sou casado com uma descendente de japonês, né? Minha esposa é terceira geração de japonês, neta de japonês. A mãe dela e os irmãos dela, alguns dos irmãos dela, moravam aqui no Japão já na época, né? Trabalhavam aqui. Então. E naquela época a gente tinha recém-casado, era 2007. Na verdade a gente já morava junto há algum tempo, né? Nós éramos noivos, morávamos juntos, mais ou menos na situação do João, acho. Exatamente. Então. E daí minha esposa, eu já estava tentando conseguir intercâmbio pra gente na Inglaterra. Eu estudava inglês na época, na cultura inglesa. Então eu estava tentando, naturalmente, né? Estava estudando inglês, estava tentando intercâmbio na Inglaterra. Daí minha esposa, descendente de japonês, falou pra mim assim, você iria pro Japão comigo, né? Falei, puta, por que não, né? Puta experiência. Aí ela falou, vamos mesmo? Eu falei, vamos lá. Então foi aí basicamente que decidiu, que foi onde a gente tomou a decisão de vir pro Japão a primeira vez. Isso foi, sei lá, mais ou menos começo de 2007. Aí tem um tempo, né, que você precisa se preparar. A gente tinha uma vida já no Brasil, eu era concursado, ela tinha acabado de se formar na área de direito, tinha acabado de tirar a OAB dela. A gente começou a empacotar as coisas para decidir tudo, só que a gente precisava casar para que eu pudesse conseguir o visto de imigrante. Imigrante não, desculpa, visto de moradia no Japão, né? A gente acabou casando formalmente, então isso foi em março de 2007, né? E para se tornar menos difícil de eu receber o visto, né, a autorização de moradia, a gente tinha que ter pelo menos 6 meses de casado. Então a gente esperou esses 6 meses, né, para dar entrada nas primeiras documentações. Foi mais ou menos na metade pouquinho depois de julho que a gente deu entrada na documentação. Precisava de uma documentação vinda do Japão para o Brasil, né, então a gente tinha que pedir para a mãe dela, os irmãos dela, que providenciaram um documento, basicamente uma árvore genealógica da família dela, que descreve a família, para poder fazer a comprovação, né, parentesca. A gente recebeu o documento, e tem todo um prazo, assim, negócio. A gente teve que esperar 6 meses, porque tem todo um prazo para você resolver essa documentação. Tipo, uma vez que esse documento, por exemplo, essa carta de elegibilidade, né, essa árvore genealógica é gerada aqui, você tem tipo X meses para você poder dar entrada no Brasil, e daí você tem mais X dias para você dar entrada num outro documento, para levantar mais outros documentos e assim por diante. Né? Então foi um processo bem, assim, teve que ser bem rigoroso, né, bem dentro de um tempo definido, e se você perde aquele prazo, você tem que começar tudo de novo. Mas aqui vem a minha pergunta. Vocês foram em 2007 para o Japão, só que em 2008 teve uma das grandes crises econômicas mundiais. Né? Vocês chegaram a sofrer alguma coisa? Não diretamente, João. Não diretamente. A gente teve... Logicamente a gente sentiu, né, na pele, porque muita coisa mudou aqui. A gente chegou aqui no Japão em 23 de dezembro de 2007 e começou a trabalhar numa fábrica. A gente trabalhou no primeiro ano aqui no Japão, a gente trabalhou numa fábrica de peças automotivas. A gente começou a trabalhar nessa fábrica em 8 de janeiro de 2008. E, sei lá por metade de 2008, mais ou menos, né? Aconteceu a crise. Sim. Afetou o mercado mundial, inclusive o Japão, afetou muito feio. Muitas empresas simplesmente faliram aqui no Japão por conta disso. Muita gente foi mandada embora. Só para você ter uma ideia, a comunidade brasileira residente do Japão na época, em 2008, era de cerca de 320 mil pessoas. Quando fim do 2008, né, quando terminou o ano de 2008, comecinho de 2009, a comunidade já tinha regredido para cerca de 100 mil pessoas. Ou seja, 200 mil pessoas já tinham voltado para o Brasil. Nossa. Né? E isso porque, inclusive, o governo japonês deu um incentivo financeiro para aquelas pessoas voltarem. Muitas pessoas não tinham grana para comprar passagem de volta, né?
muitas pessoas não tinham grana para começar uma vida no Brasil. Então o governo japonês decidiu, falou, puta, a gente precisa resolver a vida desses caras, vamos dar uma ajuda para eles. E começou a dar $3.000, né, mais ou menos $3.000 para cada membro da família que estivesse voltando. Então se a família tinha 4 pessoas, era $12.000 que eles voltavam no bolso, né, para voltar para o Brasil. Era um incentivo. Só que tinha uma condição. Se você pegar esse subsídio do governo, você recebe um carimbinho no seu passaporte dizendo que você não pode mais entrar no Japão por tempo indeterminado. E muitas dessas... Sério? Muitas dessas... Eles estavam, né, dando grana para você, estavam tirando dinheiro do bolso para te dar. Então, normalmente eles querem resolver um problema e resolvem 2. Já corta a imigração, né? Não, o problema não é cortar a imigração. A mentalidade deles é o seguinte, eles não querem ter pessoas aqui das quais eles precisam sustentar, né? Eles querem pessoas aqui que ajudem o país a crescer, a sustentar o país, né? E não o país sustentar a pessoa, entendeu? E se o país precisa desembolsar do tesouro público essa grana, é um prejuízo para a nação inteira. Mas enfim, muita gente voltou, ganharam esses vistos, e muitos desses que receberam esse carimbinho no passaporte hoje estão extremamente arrependidos, querem voltar para o Japão a todo custo e não podem, porque o Japão ainda não liberou, ou pelo menos oficialmente não liberou de forma massiva, em massa, né, esse pessoal voltar para o Japão. Então tem muitos que ainda estão proibidos de voltar. O cara pode voltar, por exemplo, como turista, né? Pode conseguir um visto de turismo e tal, vir para cá, passear, mas não pode, não vai receber o visto especial de moradia, que é o que a maioria tem. Então vocês foram para trabalhar na fábrica de peças automotivas, então foi mais ou menos sem ter já uma vaga de emprego na área de tecnologia propriamente dita. E daí como é que você fez para sair desses tipos de trabalho em fábricas, um trabalho que é um pouco mais manual, para passar de volta para sua área que era de tecnologia? Você teve algum problema de já estar um pouco defasado das tecnologias que você trabalhava ou foi tranquilo? Então, vou responder parte por parte. Sair da fábrica, bicho, é uma coisa muito difícil. Uma vez que você entra para trabalhar em fábrica aqui no Japão, ou acredito que em qualquer outro lugar do mundo, né? Esses trabalhos não qualificados, né? Qualquer trabalho não qualificado, fábrica, sei lá, atendimento de restaurante, né? Limpeza, são trabalhos considerados não qualificados, né? Porque são trabalhos braçais, você não precisa de uma qualificação específica para estar naquela área. Sair desse mundo é muito difícil, sair diretamente, né? Existem alguns casos de pessoas que começaram na fábrica aqui no Japão e eventualmente se qualificaram e conseguiram um emprego qualificado, existe, mas são poucos, né? A maioria que começa na fábrica acaba seguindo na fábrica ou acaba optando por abrir um negócio próprio e tentando a sorte, muitos voltam, é um ciclo bem difícil de ser quebrado. O que aconteceu no meu caso, João, eu tinha uma carreira no Brasil, minha esposa também, então, vendo aquela crise de 2008, né, a gente decidiu voltar. A gente falou, puta, a gente tinha planejado ficar 3 anos no Japão, com essa crise toda a gente não vai conseguir juntar a grana que a gente tinha imaginado juntar, então, puta, não vale a pena. A gente, né, conversou com uma amiga nossa no Brasil que era na época, trabalhava com recursos humanos, então ela falou, olha, não vale a pena vocês ficarem no Japão, a não ser que vocês voltem para cá com um terceiro idioma, né, fluente, com alguma coisa que justifique vocês ficarem tanto tempo. Né? Agora, fora isso, volta para cá, senão vocês vão estar muito tempo defasados. Puta, a gente, né, começou a se planejar, juntou as malas, em mais ou menos começo de 2009 a gente voltou para o Brasil, daí a gente retomou nossas carreiras, né, foi onde com a minha esposa eu abri uma empresa de tecnologia, ela acabou se envolvendo com assuntos da área de direito e tal, e a gente tocou a nossa vida durante 2 anos no Brasil de novo, né? E depois de um determinado tempo, depois desses 2 anos, acho que eu comentei com vocês antes, depois que você mora fora do Brasil, na hora que você volta para morar no Brasil, não tem como você não comparar o que você aprendeu fora com o que você tem dentro do Brasil, né? Então você acaba fazendo uma comparação e infelizmente muitas das coisas que a gente comparava, a gente pesava o lado positivo por que a gente aprendeu fora, né? Então a gente pensava, putz, a gente tem a oportunidade de estar lá fora, a gente pensava em ter filhos, né? A gente tem a oportunidade de estar lá fora, aqui dentro está complicada a questão de segurança, educação, saúde, né? Tudo é muito caro, tudo é muito complicado, segurança é terrível. E o que realmente fez a gente decidir em voltar para o Japão, dessa vez como imigrantes,
né, foi um tiroteio que teve na porta da minha casa, 6 meses antes da gente viajar. Né? Caraca. Eu não contei pra vocês, mas eu já tinha sofrido um assalto antes de vir pro Japão, cerca de 15 dias antes de eu vir pro Japão. Eu sofri um assalto à mão armada praticamente na porta da casa da minha avó, e eu perdi toda a grana que eu tinha de um carro que eu tinha vendido para poder trazer a grana pro Japão na época, em 2008. A gente não tinha emprego quando a gente veio em 2008, né? A gente veio sem emprego, a gente veio só com visto de residente de longa permanência, né? Que é o visto especial que eles dão para descendentes de japonês. Então, e daí eu tinha um carro, eu vendi esse carro, peguei uma grana e eu falei, bom, eu vou botar essa grana no cartão de viagem e a gente vai, então, né, viajar. Por inocência, por desconhecimento, eu não sei, em vez de eu fazer um DOC da minha conta bancária, porque eu fechei a conta, em vez de eu pedir um DOC da conta para a conta da agência do cartão de viagem, eu acabei sacando essa grana em espécie e botei a grana no envelopinho e saí com a grana, né, de carro, com o carro do meu cunhado, vindo que eu ia parar na agência de câmbio e fazer o depósito no cartão, né. Nesse meio do caminho eu sofri a saidinha do banco, né, o cara encostou uma pistola na minha testa. Minha esposa entrou em pânico, né? Encostou uma pistola na minha testa, isso 15 dias antes da gente sair do Brasil. Né? E aquele envelopinho cheio da grana que a gente ia trazer pra cá, voou que nem passarinho, né? Pra ser abraçado por outra pessoa. Né? Então a gente já ficou com aquela sensação de criminalidade, de violência muito grande, veio pro Japão, conseguiu um trabalho alguns dias depois que a gente chegou aqui, né? Naquela época estava muito fácil conseguir trabalho. Especialmente nesses trabalhos não qualificados, né? Você só batia na porta da empresa lá, o cara perguntava teu nome, se você sabia contar de 1 a 3, beleza, pode começar a trabalhar. Depois de um ano, então, a gente voltou pro Brasil, mas ainda com essa sensação, né? E a gente decidiu, então, imigrar pro Japão para conseguir ter uma condição melhor para as nossas filhas crescerem, né? Que a gente ainda nem tinha filho. Quando, um belo dia, a gente tinha uma empresa, trabalhava em home office, né? Minha esposa estava se preparando para sair passear com o nosso cachorrinho, e ela falou assim... Tava desligando os computadores e tal. De repente, começou um tiroteio na porta de casa. Puta, tiroteio. Os dois se jogando, né? Jogando no chão, aquela coisa. Tiro pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pô, a gente mora em Curitiba. Minha casa é na Água Verde, né? Não é comum isso, né? Pra quem mora no Rio de Janeiro, perto de favela, talvez seja mais comum escutar tiroteio, assim. Então, pra nós não é. Assustador, né? E foi um momento que a gente falou, puta, peraí, a gente não precisa disso. A gente tem a oportunidade de estar no Japão, vamos crescer nossa família lá. Vamos imigrar? Minha esposa falou, vamos migrar. Então foi onde a gente decidiu. E dali pra frente também, mais, né, parte burocrática, foi até meio curioso, né? Primeira vez que eu vim pro Japão, eu vim 6 meses antes de uma crise mundial. Na segunda vez eu vim 3 meses depois do grande terremoto com tsunami que deu aqui. Então também foi uma época bem complicada. Mas, então voltando à tua pergunta, João, sair da fábrica é muito difícil, cara. Muito difícil. O cara que tá aqui, porque o que acontece? Você tá na fábrica, você trabalha longas jornadas de trabalho. Longas horas, né? Por exemplo, o cara entra na fábrica, ele começa a trabalhar 8 horas da manhã e geralmente naquela época, fazia-se cerca de 3 a 4 horas extras por dia. Então ao todo, você ficava cerca de 12 horas, 13 horas na fábrica. E você não tem energia pra mais nada, né? Você chega em casa, mentalmente você tá tranquilo, né? Tua cabeça tá... Sempre você não pensa, você não usa a tua cabeça pra pensar. Mas fisicamente você tá quebrado, esgotado, porque você usa muito o corpo. Né? Você trabalha, são trabalhos manuais, você trabalha em linha, você trabalha fazendo inspeção. No nosso caso, a gente trabalhava com inspeção de qualidade de uma peça específica, né? Então, você chega em casa, cara, você quer comer e dormir. Né? Você quer comer, descansar um pouquinho, ler um livro, assistir uma TV e cair na cama. A cultura japonesa em si, né? Você conhece o termo que fala, né, a pontualidade britânica, né? Mas a cultura japonesa não fica atrás nem um segundo desses caras. Aqui funciona assim, se o teu trabalho começa às 8 horas da manhã, por exemplo, especialmente nessas empresas tradicionais japonesas, né? Se o teu trabalho começa às 8, você tem que estar na empresa cerca de 10 minutos antes. Por quê? Porque é o tempo que você vai levar, no caso da fábrica, para vestir seu uniforme, para se preparar, pegar seu material de trabalho, ir até a sua estação de trabalho, né, sua bancada, e se preparar. Porque a hora que bate o sinal às 8 horas da manhã, você tem que começar o seu trabalho. Não é 8 horas que eu começo a trabalhar, 8 horas eu chego na empresa, eu vou lavar a mão, eu vou tomar um café, conversar. Não. 8 horas você tem que começar a trabalhar. A hora do almoço, 1 hora, na verdade não são 50, é 1 hora de intervalo, 60 minutos, né? Só que você não vai parar
5 minutos antes do meio-dia para você ir almoçar. Você para exatamente meio-dia, que é a hora que toca o sinal, por exemplo, na fábrica, né? Então, toca o sinal meio-dia, aí você então tem que se preparar para almoçar. Você vai lá tirar tua luva, lavar a mão, né? Geralmente no verão você está pingando de suor, você tem que ir lá dar uma refrescada, e você vai sair para almoçar. Eu morava com a minha esposa cerca de 5 minutos de caminhada da fábrica. Então a gente ia almoçar em casa, tinha essa vantagem. Mais 5 minutos de caminhada, 5 minutos de ida e volta, você perde 10 minutos do seu almoço. Então você parou meio-dia, você levou 5 minutos para se refrescar, se preparar para sair, mais 10 minutos de caminhada e de volta, mais 5 minutos que você tem que estar antes do teu horário de retorno na fábrica. Então no total você tem 40 minutos de almoço, né? E quando você volta, sei lá, 1 hora, você tem que começar pontualmente 1 hora o seu trabalho e você vai parar, por exemplo, 5 horas, fazer um intervalinho de 10 minutos e retomar 5:10 ou 5:15, dependendo da fábrica, para você fazer o seu horário extra, né, o seu segundo turno. E no caso, ainda levando em conta que você é um brasileiro no Japão, Rogério, como que é, além de tudo isso, eu imagino assim, uma barreira da linguagem, por exemplo, como que é isso? O idioma é uma barreira muito grande, especialmente para aqueles que não têm nenhum conhecimento da língua, né? Voltando só um pouquinho da tua pergunta, Paulo, para conseguir um emprego no Japão foi simples, a gente nem precisava falar japonês, né? Especialmente esse não qualificado, né? Como eu falei, a gente chegou, bateu na porta da fábrica lá, o cara olhou para... veio eles chamam aqui de Tantosha, né? É uma supervisora, sentou com a gente, ela falava português, essa menina, ela era uma japonesa que tinha feito faculdade de letras, então, letras com especialidade em português. Então ela falava português, foi o que ajudou a gente, né? Senão você precisa de alguém que faça a tradução pra você e tal. Essa menina sentou com a gente, fez uma entrevistinha rapidinho, tipo, seu nome, de onde você vem, o que você fez antes, e, né, basicamente isso. E tudo bem, quando você pode começar? Amanhã? Pode começar. Então não é simples. Voltando à pergunta do idioma, é uma barreira bem grande, porque é um idioma completamente diferente de qualquer idioma ocidental, né? Então, por exemplo, português e inglês, eles se assemelham, né? Espanhol, eles se assemelham no sentido gramatical e no sentido de vocabulário, né? Você tem muitas palavras que uma língua empresta da outra, e você consegue simplesmente, Sim. Por exemplo, no inglês, fui para os Estados Unidos... tem alguma coisa que eu li e não entendi, não conheço aquela palavra, você pega o dicionário, acha a palavra no dicionário, bum, descobriu o sentido, né? No japonês não funciona assim, você tem 4 formas diferentes de escrita no japonês, né? Os kanjis, né, que são os ideogramas, o katakana, que é um alfabeto parecido com o alfabeto tradicional ocidental, mas é um alfabeto silábico, né? E o hiragana, que também é um alfabeto silábico similar ao katakana, mas são usados para contextos diferentes. E daí você tem o romaji, que é o alfabeto então romano, usando letras romanas, né? Que é simplesmente uma transcrição do que em sílabas do que você tem no kanji ou no hiragana ou no katakana para letras romanas. Só que aqui você praticamente não encontra, especialmente naquela época, era muito difícil você encontrar coisas escritas em romano, em inglês, né? Era basicamente japonês. Existiam algumas coisas, mas, né, no dia a dia mesmo era bem complicado. Na medida que você vai aprendendo, lógico, né, isso vai mudando, né, mas esse sentimento de analfabetismo no Japão vai mudando, mas realmente não é fácil e você tem que dedicar um bom tempo para aprender. É um idioma simples se comparado ao português, né? Você não tem, por exemplo, conjugação de gênero, você não tem conjugação verbal, em vez de conjugação verbal, você tem conjugação de advérbios, você tem conjugação de adjetivos, né? É um pouquinho diferente como na parte gramatical, mas ela é mais simples também, bem mais simples, no sentido... você consegue estruturar uma frase mesmo mudando a ordem de alguns elementos dentro da frase, você consegue ainda assim estruturar de forma natural, né? Uma frase em japonês. Coisa que em português, se você inverter, você vai falar tipo o mestre Yoda lá do Star Wars, né? Vai dar aquele sentimento. No Japão, você falando como o mestre Yoda ou não, é normal, tipo, não faz grande diferença gramaticalmente. O importante é que tem algumas partes chaves, né, dentro do idioma. Pô, eu sempre quis falar que nem o mestre Yoda naturalmente, cara, vou pro Japão. Pois é, então. Vem pra cá, você vai ser... Ninguém vai te olhar estranho. Pois é.
Rogério, aproveitando a deixa aí, eu queria, se você puder dar um panorama mais ou menos, entrar na parte de tecnologia, né? O que está tendo aí de tecnologia que o pessoal tem usado? Ou assim, que você vê que está se tornando tendência? Porque para nós aqui no Brasil, e talvez, né, para muitos dos ouvintes, é bem obscuro assim. A gente não entende muito bem, porque geralmente o Japão ele é bem forte na parte de tecnologia, né? Tem bastante framework que é desenvolvido pelo pessoal aí do Japão e tem bastante ferramenta, bastante empresa. Mas aqui é difícil da gente consultar bem como está o mercado na parte da tecnologia. Sim. Se você puder dar um panorama aí pra gente? Claro. Cara, a tecnologia aqui você vai encontrar... aqui no Japão a demanda por profissionais de TI é muito grande e você tem muitos poucos profissionais qualificados no mercado. Então hoje, sem qualquer demagogia, a gente tem muita vaga aberta e pouco profissional capacitado para entrar naquela vaga. Fazendo só um gancho aqui, mesmo assim, o nível de exigências que as empresas fazem para o candidato continua sendo alto, né? Mesmo tendo um número grande de vagas. Então, tem muitas vezes, muitas situações em que o candidato vai fazer entrevista na empresa, é um candidato relativamente forte, mas o nível de exigência da empresa é tão alto que os caras rejeitam 80%, 90% dos candidatos que são enviados para eles, né? Mesmo tendo vaga aberta, mesmo eles estando precisando contratar. Voltando, as tecnologias, cara, que você vai encontrar com muita frequência aqui no Japão é Ruby. Ruby, basicamente, se não me engano, foi desenvolvido pelos japoneses, né? Tem o Ruby on Rails, que foi desenvolvido pelos japoneses, alguma coisa assim, não sei exatamente. Não, o Rails foi pelo DHH, que é dinamarquês. E o Ruby em si foi um japonês que desenvolveu. Então é isso. Então o Ruby, eu estava confundindo qual dos dois tinha sido. O Ruby que foi o japonês. Então você vê que o japonês, de certa forma, você vê que eles gostam muito dessa tecnologia. Muitas empresas adotam essa tecnologia simplesmente por ela ter sido criada por um japonês. Tem muito isso aqui. Mas Python está se tornando muito forte, né? Muitas startups, principalmente, estão buscando Python. PHP tem bastante demanda aqui. Java tem demanda. C# tem demanda. Então você vê, tem muita demanda. Hoje tem muita demanda nas áreas, né, de inteligência artificial, de realidade aumentada. Então tem muita startup trabalhando, criando, né, inovando nessas áreas. Não sei se vocês sabem, mas tem inteligência artificial, por exemplo, né, robótica. Eu acabei não comentando, mas só fazendo voltando um pouquinho no tópico, mas eu acabei não comentando o meu background aqui no Japão, né, só comentei o meu background no Brasil. No Japão, na segunda vez que eu vim para cá, em 2011, né, então eu voltei para cá em junho de 2011, eu passei um ano trabalhando com clientes no Brasil, mais ou menos, e depois acabei sendo contratado por um grupo japonês. Fiquei 2 anos e pouco nesse grupo. Saí desse grupo, fui trabalhar na Rakuten, vocês devem ter ouvido falar já na Rakuten, é a gigante do comércio eletrônico japonês, né? Ela tem um escritório no Brasil, tem mais de 70 serviços, 70 empresas ao redor do mundo, né? E trabalhei durante 2 anos na Rakuten, fui para uma empresa de robótica, trabalhei durante 1 ano numa empresa de desenvolvimento de drones e tecnologia autônoma para inteligência de drones, de robôs. Só um parênteses aqui, a Rakuten é desenvolvedora daquele aplicativo Viber, né? Exatamente, a Rakuten ela comprou o Viber, né? O Viber já era, ele é desenvolvido por uma startup chamada Viber, e daí a Rakuten comprou o Viber, pagou uma grana por essa empresa, hein, cara? Pagou uma grana gigantesca. E eles compraram, foi na mesma época que o Facebook comprou o WhatsApp, né? Foi mais ou menos na mesma época. Então, sim, eles são os donos hoje do Viber, assim como são donos de outros serviços gigantescos. O prédio deles aqui no Japão, cara, é impressionante, é um prédio altamente de alta tecnologia. Você compara, eu posso fazer uma comparação, uma analogia da Rakuten para o Japão, ela é basicamente o que o Google é para os Estados Unidos. É uma empresa sólida, gigantesca, um conglomerado, um grupo, né, gigantesco de tecnologia e está cada vez mais, crescendo cada vez mais, né, mundialmente. Hoje está patrocinando o Barcelona, né? E como que é a competição deles com relação às empresas da China, por exemplo, o Alibaba e as empresas relacionadas como a Tencent, por exemplo?
Cara, são mercados completamente... são similares, mas são mercados distintos no sentido... especialmente no sentido interno, né? O japonês, ele valoriza muito o que é feito no Japão. Muito. Ah, entendi. Entendeu? Então, se você tem um produto, você tem 3 produtos iguais, um feito nos Estados Unidos, exatamente iguais, mesmas características, mesmo preço, ou até preços diferentes. Estados Unidos, China e Japão. Vamos lá. Estados Unidos seria preço intermediário, China mais barato, Japão mais caro. O japonês ainda assim vai optar em comprar o feito no Japão, mesmo sendo mais caro. Como uma regra geral, né? Existe essa visão deles. Mas pelo padrão de qualidade ou simplesmente porque é nacional? Especialmente pelo padrão de qualidade. E, obviamente, depois pelo nacionalismo, pelo patriotismo deles, no sentido de ajudar o Japão, tá? Valorizar o que é interno, aquela coisa toda. Mas especialmente pela qualidade. Então, voltando à questão das tecnologias, você vai encontrar várias tecnologias. Então, eu falei do meu background agora, né? Só para você entender como mais ou menos eu sei disso, né? Então, eu já trabalhei com PHP, já trabalhei com Java aqui no Japão, né? E hoje eu estou trabalhando numa empresa de recrutamento. Então, eu estou em contato com esses caras. Eu não faço recrutamento, mas eu estou dentro do ambiente deles, né? Então, eu vejo mais ou menos como funciona esse negócio deles colocarem os caras para apresentar os candidatos para as empresas, o tipo de candidato que acaba indo, às vezes o cara é muito forte e mesmo assim acaba sendo rejeitado pela empresa porque o índice o nível de exigências da empresa é gigante. Então depende de empresa para empresa, né? E então as tecnologias que você vai encontrar aqui são diversas, tem praticamente todas as tecnologias, você vai encontrar alguma oportunidade com elas, mas as mais o que a gente encontra mais no mercado, a nível de back-end, desenvolvimento, são C, Java, Ruby, Python, PHP é uma escala menor, e na parte de front-end a gente vai encontrar muito AngularJS, React.js, e ainda, por incrível que pareça, você vai encontrar muita demanda de pessoal trabalhando com jQuery e HTML no modo mais tradicional. Muito embora, muitas das soluções que você vê, mesmo desenvolvidas com esse stack de tecnologia, são soluções muito bem feitas, né? Não é o stack de tecnologia que vai ditar a qualidade do produto. E, bom, aproveitando também a oportunidade, você comentou algumas tecnologias aí que trabalham e tudo mais. As empresas aí no Japão, elas costumam também apoiar assim a pessoa para aprender essas tecnologias, ou eles já esperam assim, uma pessoa um pouco mais sênior, que já tem um conhecimento um pouco mais sólido? Como que funciona essa parte? Cara, isso vai depender da empresa. Se é uma empresa, é uma startup, né? Então, a partir do conceito da própria startup, você vai ver que as empresas, elas esperam que você já entre com uma bagagem de conhecimento específica, né? Muitas startups buscam alguns profissionais a nível júnior, né? A nível de começo de carreira e tal, então não espera-se um conhecimento avançado, sólido em determinada tecnologia, mas espera-se que tenha assim, um mínimo de conhecimento em algumas áreas, né? Algumas coisas, especialmente na tecnologia que aquela startup trabalha. Quando é uma empresa mais madura, né? Mais já estabelecida no mercado, já fora do nível de startup, então você vai ver que eles eventualmente têm oportunidades onde você pode entrar para fazer um estágio, né? Você pode entrar como trainee na empresa e você vai desenvolver a sua capacidade lá. Mas geralmente as empresas esperam, especialmente quando contratam para funcionário regular, né? Contratado, eles esperam que você já tenha aquele conhecimento, daí dependendo da vaga que você aplicou, você vai ter a exigência maior ou menor em relação ao seu conhecimento. Ô, Rogério, aí no Japão, como é que funcionam as empresas? Eles procuram mais trabalho remoto ou é sempre presencial? Bicho, eu diria para você que 98%, 95% das empresas buscam trabalho presencial. Então, algumas empresas, as menos tradicionais, empresas mais startups, de alguma maneira, eles estão criando mais a mentalidade de liberar os funcionários para trabalhar de forma remota. A maioria delas, 90% das que têm essa política, geralmente buscam um trabalho remoto e não um trabalho esporádico, né? Remoto, ou seja, o cara trabalha alguns dias no escritório e eventualmente ele pode trabalhar de casa para
né? Ajudar, por exemplo, ele tem algum outro compromisso naquele determinado dia, então ele pode trabalhar de casa para ajudar não perder tempo no transporte, ou, né, ganhar mais tempo trabalhando e depois compensar o tempo que ele vai ficar, ou até para o cara ser um pouquinho mais produtivo. Mas, no geral, a mentalidade é que o cara trabalhe na empresa. E nesse seu cargo como diretor de engenharia aí que você comentou, Roberto, como que é o seu dia, assim, com o que você faz, o que você lida, você gerencia alguns times, como que é a sua rotina aí na empresa que você trabalha? Cara, hoje... E principalmente, como é que eu viro teu funcionário também? Então, entendi. Não, hoje, a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu comecei faz pouco tempo, né? Faz 6 meses mais ou menos. A gente começou com um projeto muito específico para a área de HR Tech, né? Então hoje o meu time é basicamente eu. Então eu hoje estou na área, que é uma empresa de recrutamento, né? Então esses caras resolveram investir na área de HR Tech, criar soluções de recrutamento com tecnologia para as startups, né? Focado especificamente em startups. Então hoje a gente praticamente começou essa empresa e eu estou encarregado de levantar toda essa divisão de tecnologia dentro da empresa com o desenvolvimento desse produto. Então hoje, eventualmente, a gente trabalha com algum freelancer, né, por enquanto, até que esse nosso primeiro produto saia no mercado. Mas basicamente eu estou tocando, encabeçando tanto a parte administrativa, estratégica e operacional, produtiva, né, da divisão, né? Então eu boto a mão na massa, como diria, né, no jargão brasileiro, né, você cobra escanteio, cabeceia, chuta pro gol, defende e é o goleiro ainda, né, tudo ao mesmo tempo. Na empresa... O famoso full stack. Eu acho que é um full stack, um full stack, né? Full business. Double full stack. Pô, mas então provavelmente você tá precisando de funcionário aí. Cara, eu tô numa situação que eu tô precisando, mas eu não consigo... Então, eu tava falando pra você, eu entrei pra trabalhar com essa... me juntei a essa empresa pra gente desenvolver esse projeto com um objetivo muito claro e um roadmap muito claro de 1 ano, né? Então, fazem 6 meses que a gente tá desenvolvendo, o produto já tá em fase, diria, tá na sua fase alfa ainda de implementação. Em alguns meses ele vai estar pronto para um lançamento de early adopters, né, para conseguir os primeiros clientes a usarem, e o lançamento oficial dele está previsto para janeiro de 2019, no ano que vem. Então é 1 ano de roadmap aí que a gente planejou, orçamento bem restrito, né, bem definido para conseguir alcançar o objetivo, é praticamente operando uma startup, né. Já na empresa, na experiência anterior que eu tive, eu trabalhei estava na empresa de robótica, né? Eu não era nenhum cabeça da empresa e tal, a posição que eu tinha naquela empresa era UX UI Developer, né? Então eu trabalhava especialmente com a interface, como é que eu posso descrever isso para vocês? Aquela empresa, ela desenvolveu uma solução de robótica para pilotar drones autônomos. Não pilotar o drone autônomo, acompanhar um drone autônomo, né? Então, ou seja, eles desenvolveram um drone que voa de forma autônoma, você só programa o drone, você diz para ele qual é o trajeto que ele vai fazer, quais as atividades que ele vai fazer em cada trajeto, e usando a plataforma que essa mesma empresa está desenvolvendo na nuvem, para interação e inteligência dos drones, né? E daí a gente estava desenvolvendo uma interface web para controlar esse drone, não controlar, mas para monitorar esse drone à distância. Então você poderia estar no Brasil, por exemplo, e decolar um drone aqui no Japão, respeitadas as exigências legais, as exigências, né, por exemplo, o drone aqui no Japão só pode voar durante o dia, até um determinado horário, né, etc e tal, mas você poderia muito bem controlar um drone daí, aqui no Japão, tudo via browser, né, abrir o seu Chrome, o seu Firefox, você abre a interface, podia programar o teu drone para decolar num determinado horário e acompanhar, assistir o vídeo que ele grava e tal, as operações que ele faz. Então que legal. É muito massa, era um produto muito legal. E nessa empresa eu estava liderando um time de desenvolvimento front-end, né? Então comigo tinha mais 3 caras, aliás, 2 caras e uma menina. Era uma equipe bem multidisciplinar, estava, por exemplo, multidisciplinar, desculpe, remota, né? Tinha um cara estava na Índia, né?
Um cara era um cara suíço que veio para o Japão fazer ele veio para o Japão para entrar como estagiário de um time back-end, acabou sendo colocado no time front-end. E uma menina americana que trabalhava comigo como trainee, né? Então a gente tinha esse time de 3 pessoas. O idioma basicamente interno da empresa oficial é inglês. Você vê que tinham várias nacionalidades. Nessa empresa a gente tinha, sei lá, 30, 40 nacionalidades trabalhando juntos. Entre CEO e COO, que eram Sri Lanka, o diretor financeiro japonês, a divisão de marketing, né, um time japonês, a divisão de engenharia, caras de vários lugares do mundo, né? Divisão de engenheiros de desenvolvimento de software, cara da Índia, China, Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia, cara, bem legal. Cara, mas para se tornar seu funcionário, digamos assim, qual que é o processo de documentação que alguém precisaria passar para ir trabalhar no Japão? Você saberia dizer pra gente? Cara, partindo da premissa que você tá no Brasil, considerando que vamos supor que você não é descendente de japonês. Se você for descendente de japonês, você consegue o visto pela sua descendência, né? Salvo alguns casos específicos. Mas você consegue visto pela sua descendência, o que te dá alguma vantagem. Por exemplo, você vem com visto de residência de longa duração, longa permanência. Né? Isso significa que você pode estudar, você pode trabalhar em qualquer empresa, você pode exercer qualquer atividade e você pode viver normalmente aqui no Japão. Se você não é descendente, você ainda tem a opção de vir como engenheiro, com visto de engenheiro. Existem 27 tipos diferentes de vistos aqui no Japão, né? Empresário, engenheiro... Meu Deus, é muito visto, cara. É muito visto, cara, é muito visto. Eu tenho um amigo que ele tem visto de empresário, né? Então, para ser empresário você tem que botar uma grana no país, você tem que trazer uma grana, investir no país, abrir uma empresa, alguma coisa e ter uma grana congelada lá. Para ser engenheiro, você precisa ter a qualificação, você precisa primeiro ser graduado, né? Essa é a primeira exigência para você conseguir um visto de engenharia. Você precisa ser graduado. Você tem que validar o seu diploma no Japão? Porque na Europa você precisa validar o diploma, né? Nos Estados Unidos também. Não necessariamente, cara. Muito disso vai depender da empresa, né? Porque, na verdade, o teu visto, você consegue ele pelo consulado japonês aí no Japão, aí no Brasil, né? Se você apresentar a documentação pertinente no Brasil, provavelmente você vai precisar apresentar ela traduzida, né? Mas aí você consegue um tradutor juramentado, né? E esse cara vai fazer a tradução todos os seus documentos, inclusive diploma, e você apresenta essa documentação traduzida junto com a original. As empresas, elas não vão olhar para falar bem a verdade, cara, é curioso, né? Mas a empresa, ela não vai dar a mínima para a tua formação, a não ser em situações muito específicas, que você tenha, por exemplo, nessa empresa de robótica, que você tenha, eles estão procurando um cara que seja um engenheiro mecatrônico. Né? Nessa empresa, cara, eu costumava brincar, né, com os colegas de trabalho e tal, que naquela empresa existia 90% de doutores, 9% de mestres, e eu trabalhando lá, né, porque eu não tenho mestrado nem doutorado. Então eu costumava tirar sarro desses caras, não era exatamente só eu, né, mas eu costumava tirar sarro, que a empresa tinha tipo só doutor, mestre, e eu era o único que não tinha nada lá. E na parte de idioma, se a pessoa não tem, por exemplo, o inglês ainda, ela não consegue mesmo, assim, né? No mínimo, o inglês, a fluência no inglês vai ser muito necessária, cara. A não ser que você vá trabalhar numa empresa que seja uma empresa brasileira, né? Com relação a qualquer outra empresa, cara, se você tiver o inglês, você tem, com exceção das empresas muito tradicionais ou empresas do mercado regional, né, onde o japonês vai ser o idioma de ordem, você, tendo o inglês a nível business, né, ou seja, um inglês que você consiga se comunicar, consiga se fazer entender e consiga comunicar no dia a dia de trabalho, né, mesmo no dia a dia normal, você já consegue uma oportunidade por aqui, tendo a qualificação correta, claro. Agora, se você tiver o japonês, cara, aí as portas se abrem para você de uma forma que você né, não pode imaginar, é muito mais fácil. Com certeza. E, bom, para fechar o podcast aí também, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, assim,
Na questão do acesso a serviços públicos, né? Como é que é o processo, assim, a carteira de habilitação brasileira, será que ela vale aí também? Essa parte, assim, quando a pessoa saiu do Brasil, passou a morar no Japão, o que ela vai ter que... Claro, além do idioma, trabalho, né? Mas o que mais que muda, assim, bastante que ela precisa tentar e se preparar antes de sair do Brasil? O idioma japonês em si, se você tiver o inglês, você consegue se virar por aqui, mesmo, a não ser que você vá morar numa cidade muito interior, né? Mas você consegue se virar, por exemplo, morando em Tóquio, você consegue se virar falando só inglês, né? E lógico que o japonês você começa a aprender aqui, né? Na imersão e tal, você começa a ter essas oportunidades. A carteira de habilitação brasileira não é reconhecida no Japão. Inclusive, a posição do motorista no Japão é oposta do Brasil, né? É a mão inglesa aqui no Japão. Você tem que... Mas você consegue traduzir a sua carteira. Foi o que eu fiz, na verdade, né? Quando você chega aqui no Japão, você traz uma documentação, prontuário do condutor. Você pega esse documento no Detran e no Brasil, você traz ele com você. Eu não tenho certeza se você precisa traduzir, eu acho que não precisa, porque eu já fiz isso há quase 10 anos atrás, né? Então eu não lembro exatamente se precisou traduzir ou não, eu acredito que não. Você traz essa carta do condutor, esse prontuário, e junto com a tua carteira de habilitação válida, você apresenta ela no que seria o Detran aqui no Japão, né? E aí você se cadastra, se candidata para um teste de habilitação. E daí você vai fazer um teste teórico e prático, como se fosse uma prova aí no Brasil, né? Hoje em dia, aqui em Tóquio, nas grandes capitais, você já consegue fazer esse teste até em português, né? Por exemplo, em regiões que tem muito brasileiro, eles estão disponibilizando esse teste até em português, né? Mas em Tóquio, por exemplo, com certeza você consegue fazer em inglês. Você faz um teste teórico no computador, né? Eles te dão um livrinho, você tem uns dias para estudar esse livrinho, das leis de trânsito, né? Como funciona e tal. Você faz esse teste teórico no computador, se você for aprovado, você vai para o teste prático, onde você entra num circuito, né? Parece um autódromo fechadinho, assim, um desenho de umas ruas, uma cidade. E você tem que... eles te dão 2 percursos, você tem que decorar esses percursos. E no dia do exame eles vão te dizer: você vai fazer o percurso X ou Y, A ou B, né? Então você não sabe qual percurso você vai fazer até o dia, você tem que decorar os 2. E na hora que você entra no carro, o exame é feito por policiais, né? É a polícia que toma conta de tudo aqui. Você entra no carro, tem 2 policiais com você, um do seu lado e um atrás de você, e você vai dirigir e ele vai avaliando, ele não vai falar absolutamente nada, ele vai falar só o teu percurso é o A ou B. Você vai ter que seguir aquele percurso e ele vai caneteando, né? Se você tiver uma aprovação mínima lá, sei lá, 80%, 90%, acho que 90% de acerto, você passa. Se tiver 80%, depende do teu erro, você passa, né? E daí você tira a carteira, e o legal de tudo isso é que no mesmo dia você já sai com sua carteira, né? Você chegou de manhã para fazer o exame, no final da tarde você pega sua carteira já impressa e já pode sair dirigindo o carro se quiser. Caramba, mas no Brasil é assim também. É assim também? Caramba. Com certeza. Eu lembro quando eu fui pro Brasil em 2014, eu precisava renovar minha carteira para poder dirigir, né? Aí eu liguei no Detran e falei: puxa, eu preciso renovar minha carteira. A pessoa falou: legal, você vai no Detran, tira foto, né? E o senhor tem que fazer um exame médico e tal. Tá bom. Então eu falei: mas quanto tempo isso vai durar? Eu só vou ficar 25 dias no Brasil, né? Ela falou: não, é tranquilo, o senhor vai conseguir um exame médico daqui 2 semanas, não sei o que, o senhor vai fazer o exame, 45 dias o senhor tá com sua carteira na mão. Eu falei: tá bom, obrigado, deixa quieto, então, vou andar de táxi. Então essa da carteira de habilitação é assim, você consegue traduzir. Existe aquela PID, né, a PID, você não consegue usar ela aqui no Japão, o Japão não é signatário da convenção que aceita a PID aqui, né, a Permissão Internacional de Direção. Em relação a serviços públicos, cara, o Japão aqui é muito diferente do Brasil, né? O primeiro caso é que você chega no Japão, se você for ficar mais de 3 meses residindo aqui, ou seja, se você tiver um visto de residente, seja engenheiro ou qualquer outro visto, né, que você vai ficar mais de 3 meses, você é obrigado a se registrar no seguro-saúde. Então, o Japão oferece 2 seguros-saúde. Um é o público, né? Um é o oferecido pela prefeitura, pelo governo estadual, e o outro, que também é coberto pelo governo estadual, mas é oferecido pelas empresas, né? Então, se você é um engenheiro, por exemplo, funcionário regular de uma empresa, provavelmente você vai ter esse seguro empresa, né? É um plano de saúde completo e tal, só que a empresa paga metade do que você paga. Se você
não tem essa condição para entrar no seguro-saúde da empresa, você pode optar pelo estadual. Nesse caso, você tem que pagar integral. Mas você é obrigado a ter. Se você não tiver, você pode sofrer sanções do governo. Todos os dois seguros são... Existem outros particulares, mas eu nunca corri atrás porque eu acho que não é vantajoso, né? Eu acho que o do governo é bem legal. Ele envolve esse pacote de seguro-saúde. A gente chama de seguro-saúde, mas ele é um seguro social. Ele também envolve seguro-desemprego, ele envolve aposentadoria, ele envolve seguro... alguns outros seguros menores, né? Que tem acidente e tal. Se você opta por... se você tem qualquer um dos dois planos de saúde, né, o seguro-saúde, e você vai no hospital, em qualquer lugar, você vai poder... você tem que pagar, todos eles são de coparticipação. Você vai pagar cerca de 30% do valor da consulta, no ato da consulta. Né? Então você vai no hospital, por exemplo, fez o exame, você tem que pagar 30% para o hospital na hora. Não tem boleto para você pagar no final do mês, nada, você paga no momento. Se você vai fazer um exame, dependendo do exame é de graça, né? Mas uma parte muito legal aqui é para quem tem filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 3, vai fazer 4 anos agora, a outra acabou de fazer 2. Para criança, cara, praticamente você registra sua filha na prefeitura, né? E depois que você fez o registro, para criança praticamente tudo é de graça. Então você vai no hospital, você vai na clínica, né? Qualquer consulta que elas façam, qualquer remédio que elas peguem, qualquer exame que elas façam, é de graça, eu não gasto absolutamente nada. Quando a criança nasce, né, o parto é um processo, é um procedimento muito caro aqui no Japão. Ele chega, por exemplo, ele vai chegar a custar cerca de $4.600, $5.000 para você fazer o parto de uma criança, né, seja hospital público ou particular. Por outro lado, o governo ele te dá um subsídio para você pagar esse parto. Ou seja, o parto no final das contas sai de graça, se você tem o plano de saúde. Você está inscrito no seguro-saúde, você vai lá e tal, o governo deposita essa grana, você preenche a documentação, o governo manda essa grana direto para o hospital, você não precisa pagar nada. Você precisa pagar se eventualmente você optar por um plus, né, na tua escolha, por exemplo, um quarto de enfermaria ou um quarto particular. O quarto particular você vai ter que pagar um pouquinho mais. Então você paga esse adicional. Mas tem um teto, um valor X, que geralmente é respeitado pelos hospitais, para parto, esse tipo de procedimento, que o governo cobre. Mensalmente, para as crianças registradas com pessoas que têm seguro-saúde, mensalmente essas crianças recebem uma ajuda do governo. Seria a ajuda do leite, né? Então eles te dão um valorzinho, depende da idade da criança, mas eles te dão um valor X, depende do teu orçamento familiar também. Eles te dão um valor X por mês, só que eles pagam esse valor a cada 4 meses. Mas esse valor é o suficiente para cobrir, por exemplo, a alimentação da criança. Então por isso que a gente brinca, né, que é o subsídio do leite, né? Porque se você colocar na ponta do papel mesmo, o que você vai gastar com alimentação é o que você praticamente vai receber do governo. Eu digo, aquela alimentação muito básica, né, da criança. Isso não te ajuda a botar a criança na escola, não te ajuda a passear com a criança, nada, porque eventualmente vai cobrir algum gasto que você... Vai te ajudar, né? Os custos com a criança. Bem legal, cara. Nossa, bem diferente aqui do Brasil. É bem bacana isso, na questão o suporte que o governo te dá, né? Por exemplo, se você está desempregado, né? Você perdeu o emprego e tal, você paga durante o teu período como empregado, você paga um valorzinho X, como seria o seguro-desemprego no Brasil. Você ficou desempregado, você pode ir lá na prefeitura e você pode requerer esse valor, esse seguro ser pago para você. Só que eles têm algumas exigências. Eles falam assim, você tem que vir aqui Eles têm uma unidade do governo que seria como é que chama no Brasil? Você procura. Em Curitiba tem a Cine, né? Cine, não, Luiz? Isso. Então, aqui eles têm uma unidade que seria o equivalente ao Cine aí em Curitiba, que é o Hello Work, né? Então é uma unidade do governo, você pode procurar emprego, você se candidata a algumas vagas, as empresas anunciam empregos lá e tal. Então eles exigem que você vá nessa Hello Work, que você procure emprego de tempos em tempos, tipo de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, se apresente lá, né? Carimbe o teu registro lá e tal, para você poder procurar emprego e para estar apto a ganhar então o seguro-desemprego durante lá 6 meses, 1 ano. Né? Outra coisa que é muito legal aqui para mães, né, para mulheres que engravidam aqui ou chegam grávidas aqui e vão ter o neném aqui, estão trabalhando a licença maternidade, né? As mães podem tirar 6 meses de licença maternidade
e estender essa licença maternidade até 2 anos, se eu não me engano. Né? Só que, naturalmente, após os 6 meses, você então tem uma redução do salário, né? Tipo, de 6 meses a 1 ano, você, em vez de receber seu salário na íntegra, você vai receber, sei lá, 80% do salário. De 1 ano a 1 ano e meio, você vai receber 60% do salário. De 1 ano e meio a 2 anos, você vai receber, tipo, 40% do seu salário, né? Mas a mulher continua recebendo, continua empregada, né? Mesmo estando de licença durante 2 anos. Pode voltar naturalmente, vai voltar a receber o salário dela naturalmente. Então isso é bem legal. Tem muitas coisas assim no Japão, por isso que eu comentei lá no começo, né, do podcast, que a gente compara muito com o Brasil. Especialmente estando no Brasil depois de uma experiência aqui, né? Você fala, cara, burocracia é muito menor. Você vai abrir uma empresa aqui no Japão, depende da empresa. Eu tenho uma empresa aberta aqui, é uma empresa também de desenvolvimento, só que é uma microempresa, né? No Brasil seria o equivalente ao microempreendedor. Então, só falando da empresa, para você abrir uma empresa aqui no Japão é muito simples. Por exemplo, esse MEI, né, o microempreendedor, você vai na agência seria a Receita Federal no Brasil, você vai no que vale a Receita Federal e, preenche um formulário, entrega esse formulário, esse carimbo, você já está com a sua empresa aberta. Não precisa gastar nada, não precisa fazer nada. O MEI, né, microempreendedor. Agora, se você vai fazer uma empresa maior, uma empresa, né, seria o SA ou limitada e tal, aí é um pouquinho mais burocrático, demora um pouquinho mais, mas talvez em menos de 1 mês você tenha a sua empresa aberta. E custa mais caro, claro. Posso pressentir o perigo do caos. E você tem alguma dica para quem quer ir pro Japão agora, sim? Tenho sim, cara. O cara para conseguir... Bom, a primeira dica em essencial é o cara pelo menos ter o inglês em uma fluência suficiente para comunicação de negócios, né, no dia a dia de uma empresa. Então, eu costumo usar o TOEIC, né, como referência. Se você tiver um TOEIC ali de 750, acho que já é o suficiente para você conseguir aplicar para oportunidades no Japão. 650 dá para aplicar, mas 750 seria o mínimo ideal, assim, sabe? Quanto mais você tiver, lembrando que o TOEIC vai até 990, né? O 990 é considerado fluente. Né? Então, se você tiver na casa dos 750, já as empresas. Agora, poucas empresas, isso é uma dica legal, poucas empresas vão exigir que você apresente um TOEIC propriamente dito, um certificado de fluência, né? Muitas delas vão testar a tua fluência no inglês na entrevista. Então, você vai receber um convite para uma entrevista, mesmo estando no Brasil. Vai fazer uma entrevista via Skype, via Hangouts, qualquer coisa do gênero. E os caras vão então conversar com você, naturalmente em inglês, né? E daí ali que o cara vai testar para saber a sua fluência ou não, a sua desenvoltura no idioma. Então às vezes não adianta você falar, eu tenho 990 de TOEIC, mas chega na hora de conversar, você começa a travar, né? Começa a não desenvolver bem tua ideia e tal. Naturalmente você não vai ser aprovado. Outra questão... Na parte, a dica, na parte de tecnologia, eu acho que a gente não precisa se apegar muito na questão de tecnologia, porque tem muita oportunidade aberta aqui no Japão. Acho que é mais a questão de você saber o que você é bom e aplicar para aquela vaga que tem aquela qualificação, está pedindo aquela qualificação que você tem, né? Então acho que tem muita oportunidade no mercado. Uma forma bacana de você achar, um caminho fácil de você achar empregos no Japão, qualificados, né? É você optar por empresas de headhunting, né? Essas empresas de recrutamento, que os caras vão fazer todo o meio de campo para você. Você manda o currículo pro cara, você faz umas entrevistas com o próprio headhunter, ele levanta o teu perfil, ele te ajuda a montar um currículo bacana, e ele vai te passando empresas que encaixam com o seu perfil. Ele fala, cara, eu tenho essa empresa para você, essa empresa eu acho que cabe com o seu perfil, essa. Vão aplicar? Você dá o ok pro cara, ele distribui teu currículo para essa empresa, ele negocia com essas empresas, e volta para você com o ok, né, beleza, os caras gostaram do seu perfil, vamos fazer uma entrevista, ou com vamos tentar a próxima, porque esses caras preferiram não continuar com o teu processo. Tem várias empresas aqui no Japão, que, inclusive eu trabalho em uma, né, que prestam esse serviço de apresentação de candidatos mesmo fora do Japão. Muitas das empresas aqui no Japão hoje, considerando vários pontos, né, elas estão se abrindo cada vez mais a trazer gente de fora do Japão. Eu conheço muitas pessoas que vieram do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, Ásia, né, da Oceania,
vieram para o Japão, foram contratados lá, tipo, fizeram as primeiras entrevistas lá, passaram alguns processos seletivos e vieram para o Japão fazer a última. A empresa às vezes paga para o cara vir para o Japão fazer a última entrevista, eventualmente ajuda o cara com a mudança, né? Tipo, se o cara for aprovado. Algumas empresas oferecem auxílio na mudança, dão uma grana para o cara poder comprar as passagens aéreas, ou então poder trazer as coisas dele. Ajudam o cara a procurar imóveis aqui para alugar. Aqui no Japão é um pouquinho complexo esse negócio de achar imóvel para alugar, né? Não são todos os imóveis que aceitam estrangeiros, embora Tóquio esse número é bem grande, né? Não são, quando você entra no imóvel, geralmente, na maior parte dos casos, você tem que pagar uma luva antes do imóvel, uma grana de garantia, né? Tem que fazer um depósito de garantia, geralmente em torno de 2 a 3 meses do aluguel. Então, se você tiver um aluguel, um exemplo, se você tiver um aluguel é 100 mil ienes, você vai ter que dar em adiantado, você tem que dar lá 300 mil ienes de garantia, e essa grana vai ficar parada. Nem sempre essa grana volta, depende do cara que está alugando para você. Às vezes você ainda tem que dar uma gratificação para a imobiliária, e às vezes você tem que dar uma gratificação para o proprietário. Então, pagar a limpeza do imóvel, tem uma série de coisas. Então, é bem tricky, assim, sabe, essa procura por imóveis. E às vezes as empresas te ajudam nisso. Então, e elas estão ficando cada vez mais abertas a esse tipo de caso, né? Que elas estão cada vez mais reconhecendo que achar um profissional, um engenheiro altamente qualificado no Japão para aquela determinada necessidade que eles têm, está ficando cada vez mais difícil. Então eles estão buscando cada vez mais pessoal de fora. Eu queria agradecer você, Rogério, por ter disponibilizado esse tempo para compartilhar conosco aí. É muito legal ver uma cultura completamente diferente, um pensamento diferente. E, pô, muito legal aí a tua história, pelo que você passou até chegar aí na parte de diretor de engenharia. É muito, muito bacana. Bom, sempre que você quiser participar conosco aí, as portas estão abertas. Deixa depois seus contatos com a gente lá, a gente vai colocar no post, compartilhar nas redes sociais. E agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Este é mais um episódio do quadro Guiando pelo Mundo. Deixe a sua opinião, outros países que você quiser conhecer, e a gente vai buscar pessoas aí ao redor do mundo. Muito obrigado, e eu vou comer um sushi. Sushi, sashimi. Valeu, Rogério, obrigado aí, cara. Valeu, Rogério, por disponibilizar seu tempo aí pra conversar com a gente e vamos continuar vendo animes. Show de bola. Maravilha, João, Luiz e Paulo, agradeço vocês pelo convite, pelo tempo de vocês, aí já estão bem tarde, eu estou no horário bem inverso de vocês, são 12 horas na frente, então já estão bem tarde aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, pelas perguntas, super bacana, foi uma experiência bem agradável participar do podcast.